Ela tinha 48 horas. 48 horas para provar que a casa onde vivia com os filhos não era um risco. 48 horas para mostrar recibos, contrato, fonte de renda, qualquer documento que convencesse a assistente social. Do outro lado da mesa, o relógio marcava minutos com a indiferença de quem nunca teve fome. Na bolsa, o pão dormia embrulhado em guardanapo. No colo, Luía mastigava devagar, como se cada migalha fosse uma promessa a ser esticada até o fim do dia. Renata olhou para a filha e contou o tempo com a respiração. Olhos de 6 anos que, na última semana, aprenderam a ficar sérios quando chegava visitante. Davi, com 8 meses, dormia no canguru preso ao peito, como se o mundo fosse apenas o calor daquele abraço. Renata lembrava-se das noites em que os dois cochilavam no sofá, enquanto ela procurava emprego na tela do celular, dos telefonemas cortados por falta de sinal e dos olhares que vinham com perguntas. Como uma mãe sozinha podia manter tudo aquilo? Você precisa comprovar a moradia estável, disse a assistente social. Sem isso, há o risco de a guarda ser revista. As palavras soaram como concreto frio. Não era uma ameaça vazia, era um ultimato que consumia qualquer espaço para improviso. O envelope com os papéis necessários estava vazio. Restava o cheiro de pão quente na memória e um telefone que tocava sem parar. Contas, cobranças, vozes que pediam explicações. Foi nesse ponto que Judite entrou na história. Uma mulher da cidade que Renata conhecera por acaso numa fila de espera do posto de saúde. Judite tinha olhos que podiam dizer não, mas também tinha um mapa de portas abertas. Quando soube da situação, apareceu na porta às 8 da noite com uma resposta que soava improvável. Tem um advogado que pode te ajudar. Teto em troca de trabalho. Nome dele é Aloísio. Não é nada bonito, mas dá para dormir. A oferta foi lançada como se fosse um pedaço de papel jogado no chão. Simples, direta, inacabada. Cuidar de uma propriedade rural vazia, limpar a casa-sede, tomar conta de hortas abandonadas, vigiar um galpão. Em troca, moradia imediata, água, luz, um teto que não podia ser retirado por falta de contrato. Um risco, sim. Outra forma de vulnerabilidade, sem dúvida. Mas também, com os prazos apertando, uma saída real. Renata passou a madrugada acordada, virando as possibilidades como quem vira um pão duro para ver se ainda dá para mastigar. Pensou na mãe que já morrera faz anos. Pensou em Luía, que em silêncio repetia frases que ouvira dos adultos. Pensou em Davi e em como mínimo sustento, 3 refeições, banho morno, poderia manter uma sensação de normalidade que parecia inatingível. Pesou a vergonha, pesou a dignidade, pesou o medo de perder os filhos. Na manhã seguinte, assinou o contrato. Não era um documento extenso. Algumas linhas que prometiam trabalho, uma cláusula sobre responsabilidades e a assinatura de doutor. Aloísio Mendonça, o advogado que disse com voz formal que aquilo era temporário, um acolhimento provisório. Ela assinou com caneta emprestada, a mão trêmula, os olhos enxugando o que era preciso para continuar. O carro que a levou para fora da cidade subiu por estradas que Renata nunca tinha visto. O vento trazia um cheiro de terra molhada que parecia prometer, por um segundo, silêncio. Luía olhava pela janela com atenção nova. Davi, agora acordado, ficou pasmo diante de árvores que faziam sombras compridas no asfalto. A cidade ficou para trás com sua pressa, e à frente se abriu um conjunto de cercas, uma casa que guardava o que o tempo deixara de lado. Uma sede de fazenda com portas trancadas, um galpão com telhas murchas, uma escola com as janelas cobertas por tábuas. A casa que lhes fora oferecida não era grande. Havia frestas nas janelas, um fogão a lenha com cinzas frias e uma sensação persistente de que alguém tinha saído correndo e não voltaria. O imóvel principal cheirava a mofo e a lembranças. Havia um quadro de família pichado e um armário com portas nádegas de ferrugem. Na cozinha, um pote de vidro ainda guardava moedas antigas. Era o tipo de lugar que lembrava mais um arquivo do tempo do que um lar. Renata aprendeu, nos primeiros dias, a ouvir a casa. O ranger das tábuas à noite dizia que havia vento, sim, mas havia também um passado que se mexia. Luía dormiu com a boneca no colo. Davi pegou confiança no calor do aleitamento. Renata conta ainda que a primeira noite não foi de descanso, foi de inspeção. Ela abriu gavetas procurando utensílios, ligou as luzes com a mesma urgência com que tranca portas por medo de ficar desabrigada outra vez. Descobriu uma escola fechada que ficava nos fundos da propriedade,
Um prédio baixo com portas duplas pintadas de verde descascado. As paredes externas tinham grafites antigos, bandejas de plástico e carteiras empilhadas como carros abandonados. Ao redor, as casas da pequena comunidade mostravam rostos e histórias. Armindo, o caseiro que morava mais adiante, saiu para ver quem era a nova moradora. Cleusa abriu a loja com prateleiras gastas e ofereceu café. Ninguém ficou surpreso de ver uma mulher com 2 crianças chegar naquelas condições. Ali, as chegadas e as partidas passavam como estação. Os primeiros dias foram de adaptação prática. Consertar um telhado, limpar um quintal, uma lista de tarefas que mantinha Renata ocupada e por instantes afastava a sensação de vértice, a ameaça da perda. Mas havia algo mais. Na escola, na primeira tarde em que a luz do sol entrou pelas janelas quebradas, Renata sentiu que o lugar a chamava. Não com palavras, mas com uma espécie de urgência antiga, uma promessa de segredo. Era fácil no começo associar aquela inquietação ao medo. Medo de que alguém chegasse e exigisse a casa de volta. Medo de notificações. Mas quando caminhou pelo corredor central da escola, com as mãos apoiadas nas carteiras cobertas de poeira, encontrou uma porta trancada com grade. Por baixo da porta, entre a poeira acumulada, um fio de papel se insinuava. Renata puxou. A escada para o porão gemeu como se lembrasse passos. O ar que subiu era frio de adeus, um cheirinho seco de papel envelhecido, cola e café antigo. Havia caixas empilhadas, pastas amarradas com barbante, um armário pesado e, num canto, um galpão onde pendiam quadros cobertos por lençóis de algodão. O coração de Renata acelerou de uma forma que ela não sabia traduzir. Medo, curiosidade, a sensação de ter achado algo que não era seu, mas que de alguma maneira clamava por justiça. A iluminação era mínima, um punhado de janelas altas deixava entrar faixas de luz. Renata pegou uma lanterna do bolso, lembrança das noites de caminhar pela cidade em bicos de luz, e começou a mexer nas caixas. Havia papéis datilograçados, listas de nomes, envelopes etiquetados com anos. Em cima de uma pilha, um diário com capa de tecido cinza chamava a atenção. Na primeira página, uma caligrafia firme declarava: Helena Campos, professora. Renata leu uma linha, e o mundo, por um instante, se organizou a partir daquela letra. Se você está lendo isto, é porque eu não voltei, dizia o trecho, curto, cortante. A frase ficou ali, respirando entre o pó e a lanterna, e parecia falar diretamente com Renata, como se o passado tivesse decidido tocar nela naquele exato instante. Não era mais um pedaço de história, era uma voz. O porão não era apenas um depósito, era um arquivo. Havia pastas com nomes e registros. Lindalvada Cruz Pereira, paradeiro desconhecido. Registros de transferência, 1976. Quadros, depósito. Em uma das caixas, folhas com carimbos amarelados mostravam datas e selos. Em outra, fotografias em preto e branco de pessoas cujos olhos pareciam fazer perguntas eternas. Renata sentiu, pela primeira vez, o peso da responsabilidade. Ela leu com as mãos trêmulas. Tinham papéis que pareciam oficiais, relatórios que mencionavam detenções, listas de bens, inventários de quadros e objetos. Algumas pastas traziam folhas com anotações à mão, outras com timbres de instituições. Embaixo, como se fosse o coração do arquivo, havia diários. O segundo trecho que Renata encontrou estava rabiscado com pressa e com carrinho. Escondia o que não podiam queimar. Era curto, quase um recado, e deixava claro que alguém havia decidido salvar aquilo que era possível salvar. Renata sentiu vontade de recuar. Queria fechar o diário, trancar a porta e deixar que o passado dormisse. A outra parte dela, aquela que dividia o pão com as crianças e que sabia que cada minuto contava, não permitiu. Se aquilo eram provas, se os nomes eram reais, se havia famílias que ainda procuravam respostas, o que ela faria com aquilo? Vender os quadros poderia dar dinheiro rápido, o suficiente para pagar uma parte da dívida, arrumar a casa na cidade, talvez garantir o básico para os filhos. Mas renunciar à memória daquela gente entregue à venda como mercadoria era uma ideia que tinha um gosto amargo. Era, de certa forma, trair as próprias mãos, que agora seguravam os papéis. Na noite em que fez essa reflexão, Renata sentou-se no chão do porão com um quadro apoiado nos joelhos. Era um retrato de uma mulher, pintura a óleo com pinceladas que, pela qualidade, podiam valer. O rosto no quadro parecia olhar para ela. Ao redor, os nomes nas pastas ressoavam.
Renata imaginou o que a venda daquele quadro representaria para as famílias. Talvez dinheiro para um enterro, talvez nenhum consolo. A memória não tem preço, pensou. Mas a fome, sim. De volta à cozinha improvisada, Renata dividiu o resto do pão com as crianças como sempre. A cada mordida, fazia contas. Contou os trocados no pote, listou possibilidades, fez cálculos com a resignação de quem precisa transformar o impossível em aquilo que possa ser administrado. Naquela noite, os olhos de Luía foram de novo pesados. Mamãe, será que a gente vai ficar aqui para sempre? Perguntou, com uma franqueza que fez Renata engolir outra resposta pronta. Vamos ficar até a vida melhorar, meu amor, disse. Era uma promessa delicada, a única que podia sustentar. No dia seguinte, a cidade pequena começou a se mover em torno dela. Armindo apareceu com 2 galinhas e uma sacola de lenha. Cleusa trouxe um vidro de rapadura, porque era assim que se faz em lugares onde a pobreza anda ombro a ombro com a generosidade. Não me pergunte de quem são essas coisas, disse Cleusa. Vão te aquecer. Renata agradeceu com a voz prendida. Havia um misto de vergonha e alívio que chegava com a ajuda. Aceitá-la significava reconhecer-se dependente. Rejeitá-la significava recusar calor. Enquanto isso, o porão pesava como um segredo. Renata não contou a ninguém no começo o que havia encontrado. Guardou o diário de Helena dentro do casaco como quem carrega um órgão quebrado. Era perigoso, isso sabia. A propriedade podia estar relacionada a interesses maiores. Havia rumores de que a terra ia ser vendida, que alguém da cidade planejava um empreendimento. Ela sentia, sem ainda ter nome para isso, que o que encontrou não poderia simplesmente ser usado como moeda de troca. Foi Judite, de novo, que sugeriu cautela. Não dá para sair vendendo quadros por aí sem saber de onde vieram, falou, com a prática de quem viveu décadas medindo palavras. Procura um historiador, procura alguém que entenda. Renata anotou o nome que Judite sussurrou, doutora Márcia Alves, da Universidade da cidade vizinha. Um braço de possibilidade se estendia. Alguém que poderia ler o que as folhas diziam, dar peso às datas, confirmar nomes. Na terceira noite, incapaz de dormir, Renata voltou ao porão. Releu o bilhete de Helena como se fosse uma carta de chamada. Se você está lendo isto, é porque eu não voltei. A frase se repetia na cabeça e funcionava como um chamado que não podia ser ignorado. Ela começou a fotografar, com o celular que mal pegava sinal, as páginas mais importantes. Os nomes que apareciam nas pastas, Lindalva da Cruz Pereira entre eles, soavam como ecos que pediam por testemunho. Em uma folha amarelada havia uma anotação com carimbo. Registro recebido. Data: 1978. Renata não sabia todos os termos legais, mas sabia ler urgência. À medida que as horas passavam, a dúvida crescia. Havia uma rota prática e imediata: vender. O dinheiro dos quadros, o suficiente para deixar a cidade, abrir um pequeno negócio, pagar compromissos. Havia um caminho ético, talvez mais duro, que começava por preservar e divulgar. E então havia ainda a possibilidade de alguém tentar se aproveitar da descoberta, comprar a propriedade, calar as vozes, transformar aquilo em silêncio. Talvez alguém com poder quisesse justamente que aquele arquivo desaparecesse. A imagem de um envelope com dinheiro apareceu nos pensamentos de Renata como se fosse real, uma oferta que ela ainda não havia recebido. Ela imaginou rasgar o papel, recusar publicamente e ouvir aplausos. Mas a realidade era mais sutil. Nenhum gesto heróico resolveria a conta de luz que vencia, o leite que faltava, as fraldas do bebê que precisavam ser compradas. Renata era humana, com fome humana, e o dilema moral era por isso mesmo mais cruel do que qualquer abstração. Foi então que, sem dramatizar, a vida lhe deu uma outra pessoa, Fernanda, uma jovem que passava por ali trazendo mantimentos e que, ao ouvir do arquivo por acaso, ofereceu ajuda. Era estudante, disse, e conhecia alguém na universidade que poderia levar o material para a avaliação. Com cuidado, acrescentou. Meios e canais começaram a aparecer como pontes frágeis. Renata reconheceu que não podia carregar tudo sozinha. Nas noites seguintes,
Enquanto costurava uma manta para Davi e revisava papéis, Renata começou a tomar decisões pequenas, mas definitivas. Separou fotos que pudessem identificar pessoas, catalogou nomes, numerou caixas. Não sabia ainda o que isso renderia em termos de justiça, mas sabia que aquilo precisava de ordem. Ordenar era, de certa forma, começar a cuidar. Ainda assim, havia o outro lado, sempre presente, o anúncio de que a propriedade poderia ser vendida. Uma vez, ao buscar água na comunidade, ouviu um rumor sobre uma proposta de compra, um plano de incorporação da terra em um projeto maior. Nenhum nome citado com clareza, só sussurros de caminhonetes que chegavam à noite. Renata pensou na palavra interesse, como se fosse um animal silencioso que farejava o que é valioso. E o que havia sob os lençóis do galpão certamente era valioso. Em uma tarde de chuva, Judite apareceu com notícias que moveram o chão sob seus pés. Havia um caso parecido, contado de forma rápida, sobre arquivos reaparecendo depois de décadas. Quando isso vira público, a história muda, disse Judite. Mas cuidado, menina, porque nem todo mundo quer que essas portas sejam abertas. O aviso soou como um martelo. Renata entendeu que o que tinha nas mãos poderia libertar memórias e, ao mesmo tempo, desencadear forças contrárias. No fim da parte da primeira semana, Renata tomou uma decisão que mudaria a escala do risco. Ela deixou uma cópia de uma folha com alguns nomes com um envelope endereçado à doutora Márcia. Não era nada formal, nem técnico, apenas uma mensagem com o pedido de ajuda. Escrevera poucas linhas. Encontrei um arquivo. Preciso que alguém veja. Minha família precisa de proteção. Dobrou o papel, colocou-o num envelope e entregou a uma estudante de ônibus que ia para a cidade vizinha. A ação era simples, mas tinha o peso de um ato público, uma fresta por onde a luz poderia entrar. Quando o primeiro contato retornou, enviando instruções e pedindo para manter tudo como estava, Renata respirou fundo. Havia enfim alguém para testemunhar. Mas o tempo ainda corria contra ela. A administração do processo de catalogação e a circulação da informação criariam visibilidade, e visibilidade poderia proteger. Ao mesmo tempo, visibilidade poderia acender interesse daqueles que preferiam o silêncio. Numa madrugada, quando a chuva fazia da telha um tambor, Renata voltou ao porão com a sensação de que a vida dela havia sido, a partir daquele momento, dividida em antes e depois daquele lugar. Abriu um envelope com uma etiqueta: inventário, quadros. Era uma lista com nomes e descrições curtas. Havia um número ao lado do título de cada quadro, uma referência que mostrava que no passado alguém havia tentado organizar aquilo, talvez para preservar, talvez para ocultar. Renata passou os dedos por uma fotografia com uma moldura dourada escura. Para além do valor material, aquilo era memória. Ela não sabia ainda como dizer a Luía a verdade sobre o que encontrara. Havia perguntas que uma criança não precisava carregar. Então, naquele dia, preferiu transformar tudo em coisas concretas. Varreu o corredor, costurou um botão da roupa do bebê, fez sopa com legumes deixados em sacos, contou histórias antes de dormir. O porão, porém, estava ali, com sua respiração lenta, esperando para que alguém abrisse a próxima pasta. Quando finalmente, numa manhã em que o sol parecia atravessar as nuvens, Renata abriu uma pasta com uma etiqueta escrita em datilógrafo. Seu corpo estremeceu. O nome estava claro: Lindalva da Cruz Pereira, paradeiro desconhecido. As palavras eram secas, mas trouxeram rostos, perguntas, ecos de telefonemas que talvez tivessem sido intocados por décadas. A responsabilidade de alguém que agora carregava a prova de um desaparecimento anunciou-se como um peso que não podia mais ser ignorado. Ela segurou a folha com mão firme, olhando para os nomes como se visse, pela primeira vez, rostos que pediam por justiça. Renata sabia que naquele momento uma linha havia sido cruzada. Haveria quem dissesse que era loucura, haveria quem oferecesse dinheiro para calar, mas a sensação que dominava era outra, uma urgência profunda de dar voz ao que o tempo tentara enterrar. Lá fora, na rua da comunidade, o som de um caminhão que chegava cortou o ar. Passos apressados. Alguém tocou o portão com força. Renata ergueu a pasta, o coração marcando a cadência das decisões que ainda precisava tomar. Abriu a porta, encontrou um homem com olhar neutro e folheto nas mãos. E por um segundo, tudo se condensou. Fome, medo, coragem e a primeira visão clara de que a escolha entre vender e preservar não era apenas dela. Havia outros, vizinhos, instituições, lembranças
e todos já começavam a se mover ao redor daquele arquivo que, sem querer, ela agora guardava. O homem do folheto ficou parado no portão enquanto Renata ajustava a Luía no colo. O folheto tremia na mão dele, um papel comum numa manhã que começava a se mostrar como qualquer outra. Ele dizia que havia um programa de ajuda rural. Perguntou se precisava de comer. Renata agradeceu, pegou o panfleto e por um segundo pensou em avisar sobre o porão. Não disse nada. Era cedo para carregar aquele mundo nas palavras de um estranho. No bolso, o celular vibrou com uma mensagem curta. Doutora Márcia quer vir. Não fale com ninguém até eu chegar. Era Fernanda, sempre vigilante, sempre com um rumor de universidade dentro da bolsa. Se esta história está falando com você, se insinua naquele estômago que já conhece a fome, inscreva-se e curta. Fica comigo até o fim. Quando doutora Márcia chegou com um casaco que não escondia a pressa, havia sol e uma claridade que fazia o pó do porão dançar no ar. Ela era baixa, tinha os óculos caídos no nariz e uma pasta repleta de blocos de anotações. Falou pouco, mas falou com método. Pediu para ver as etiquetas, as folhas datilografadas, e perguntou com voz que não julgava de quem era a casa. Renata contou o que lembrava de Dr. Aloísio e do contrato improvisado. Márcia segurou a mão dela por um instante, um gesto que mais parecia uma confirmação de presença do que consolo. Vamos registrar tudo, disse doutora Márcia. Não deixe nada fora da ordem. Fotografe, numere, escreva a data e hora. Leve cópia para um lugar fora daqui. O plano era prático, criar visibilidade técnica que fosse ao mesmo tempo prova e proteção. Fernanda sabia quem chamar na faculdade. Havia colegas que lidavam com arquivos, que sabiam como acondicionar papel antigo, como ler carimbos desbotados, como traduzir siglas. Enquanto Márcia falava, Renata pensava nas contas em atraso. A urgência da noite anterior ainda vinha à tona, mas agora havia mãos alinhadas com ela. Aos poucos, a comunidade começou a participar de forma mais organizada do que Renata esperava. Armindo apareceu com um caderno e um lápis. Havia trabalhado como caseiro naquela região por anos e sabia onde procurar. Seu Joaquim trouxe ferramentas, uma garrafa de café e, por fim, uma coragem simples que se manteve sempre prática. O certo precisa ser visto, senão a gente arquiva mal e vira lixo. Cleusa, que vendia de tudo na sua loja apertada, passou a tarde preparando marmitas para quem ficava catalogando no porão. A solidariedade veio em formas que não pedem glória. Trabalhar o arquivo foi um exercício de paciência que misturava técnica com reverência. Havia pastas com listas de nomes, algumas etiquetas com timbres de repartições, outras com anotações escritas à mão. Às vezes, os olhos de Renata se prendiam numa linha pequena que parecia escapar da página. Era como se cada folha apertada por barbante guardasse uma respiração que ainda não tinha tido vez. Há laudos aqui, sinais de que não foram registros aleatórios, disse Márcia numa tarde, encostando a lupa numa folha carimbada. Isso precisa de cuidado. Vamos digitalizar, fazer backup e depois pensar como devolver. A devolução, palavra que crescia em todos os rostos, era um desafio prático e moral. Como devolver quadros a famílias que talvez tivessem perdido muito mais que um objeto? Como devolver nomes que haviam sido apagados de listas oficiais? A resposta não viria só de boas intenções. Exigiria organização, redes e coragem. E claro, havia interesse. A notícia correu mais rápido do que Renata havia imaginado. Às vezes, boatos chegam em forma de caminhonete, outras chegam em forma de voz nos fundos da mercearia. Um dia, quando Renata saía para buscar água, ouviu um comentário cortante. Dizem que a terra vai ser vendida, que o vereador quer alugar para um empreendimento. O nome surgiu nas conversas com a mesma vagareza com que surgem presságios. Fernando Castilho. Era um nome conhecido na cidade. Tinha influência, posse de palavras e, segundo alguns, amizades fáceis com quem resolve coisas com eficiência duvidosa. A primeira abordagem veio rápida e com civilidade aparente. Um homem de terno que falava baixo, acompanhado por um assessor que parecia ocupar o lugar de agenda, apareceu na porta da casa-sede com um envelope grosso. Dona Renata, disse ele com tom manso, meu nome é assessor do senhor vereador Fernando Castilho. Ele soube de sua situação e gostaria de ajudar. Há uma proposta para comprar a propriedade. Podemos garantir proteção à senhora e às crianças. Há uma quantia de R$10.000 aqui, para começar. O envelope foi deixado em cima da mesa, como quem deposita um objeto neutro. Renata sentiu a mesma fisgada de sempre, a conta que apertava, a boca de lua que lembrava a paz. Os R$10.000 significariam comida para meses, significariam conserto do fogão, matrícula na escola da cidade, talvez um pequeno negócio que garantisse alguma renda.
Ela olhou para o envelope com o mesmo olhar com que havia olhado para o quadro no porão. Havia valor material, sim, mas havia também algo que dizia respeito a pessoas ausentes. A pergunta, vender ou preservar, cresceu como uma dor conhecida. Foi Armindo quem quebrou o silêncio. Se há uma coisa que a gente aprendeu por aqui, é que dinheiro que vem fácil costuma levar algo junto. Havia prudência no tom dele, e Renata pensou em Helena, nas folhas que diziam escondi o que não podiam queimar. Ela pegou o envelope, olhou para o rosto de Luía, depois para o rosto do menino que dormia no canguru. Aí decidiu não por um ato de heroísmo grandioso, mas por um cálculo de dignidade. Eu não posso vender a vida dos outros, mesmo que a minha fome peça. Com as mãos que tremiam, abriu o envelope e tirou o volume que lá estava. Não contou o montante, não era disso que precisavam provarem. Com um gesto lento, rasgou o papel e deixou as notas expostas sobre a mesa por um momento como se fossem folhas ao vento. O gesto foi simbólico. Rasgar o envelope significava rejeitar a transação que transformaria a dor em mercadoria. Não, disse Renata, com a voz que todos reconheceram por ser firme e humana. Não é assim que vai ser. O homem do terno baixou os olhos, sorriu como quem aconselha uma pedra teimosa. A senhora poderia pensar melhor, disse. Arrisco emparnar tudo público. Era um aviso velado à oferta. Pense bem no seu futuro. Antes que o homem saísse, Tonho apareceu. Não chegou sozinho, vinha com outros. Eram homens de ombro largo, cara fechada e passos que faziam as tábuas da varanda tremerem sob o sol. Não disseram muito. O aviso que trouxeram era claro. A terra tinha interessados que não gostavam de perguntas. A presença dos homens não foi um convite à conversa, foi uma demonstração de força. Quando Tonho tocou o ombro de Renata para lembrá-la de que a vida às vezes tem custo, Armindo fechou a porta e posicionou-se entre a entrada e o porão. Aqui não entra ninguém sem pedir licença, disse. A frase foi simples, e naquele momento, eficaz como um fecho. Mas o perigo era real. Capangas são sinais administrativos de que o interesse pela propriedade não se limita a ofertas gentis. Havia pressão. Foi então que Fernanda tomou uma atitude que mudaria o curso dos eventos. Ela não ligou para um número qualquer. Ligou para uma repórter de um jornal regional que costumava publicar reportagens sobre memória e direitos humanos. A repórter atendeu com curiosidade e, em poucos minutos, explicou que mandaria uma equipe para ver o arquivo e ouvir os envolvidos. A presença da imprensa, pensou Márcia, podia ser um escudo. Visibilidade traz riscos, mas também traz proteção. De repente, a cidade se encheu de equipamentos, microfones e perguntas. A chegada das câmeras foi um ponto de inflexão. Quando os repórteres perguntaram a Renata sobre o que havia encontrado, ela contou com as palavras que conhecia. Nomes, datas, o porão que respirava. Havia uma dignidade na narrativa dela que fugia de qualquer tentativa de ser notícia barata. Em campo, os jornalistas tiveram a cautela de tratar o material com respeito e pediram que os familiares fossem consultados antes de qualquer exposição detalhada. Isso foi importante. A memória ali era de pessoas e não de manchetes. Castilho reapareceu, agora com uma fala pública, um convite para regularizar a situação, que soava como se alguém oferecesse um gesto magnânimo. A mídia cobriu a tensão. A comunidade viu fotos de caminhonetes e sentiu o gosto amargo do confronto. Tonho e seus homens permaneceram por perto, menos ousados diante das lentes, mais reservados como sombras procurando brechas. Do outro lado, a presença da doutora Márcia e a imprensa fizeram o que a lei nem sempre faz, tornaram um arquivo e seus guardiões visíveis. Enquanto isso, Márcia mobilizou a universidade para uma ação concreta. Um pequeno núcleo de pesquisa enviou caixas, filmes para acondicionar documentos, um scanner portátil e 2 estagiários que trabalhavam com zelo. Começaram a digitalizar, a fotografar quadros, a descrever o estado de conservação das peças. Quando encontraram o que parecia ser um testamento, guardaram a notícia como um item de alto valor. Podia ser a prova de intenções do antigo proprietário sobre o destino daquela terra. O testamento não estava em destaque, estava enrolado num envelope com carimbo, escondido entre balanços de folha. Havia uma assinatura, uma data
e frases que, lidas em voz baixa, pareciam uma decisão tomada por quem já imaginara o tempo. O documento indicava a intenção de destinar partes da propriedade à preservação da escola como local de memória. As palavras, legais e sérias, pareciam conceder uma incumbência, transformar o lugar em memória. Para os pesquisadores, foi um sopro de sorte. Para Renata, foi a confirmação de que sua resistência poderia ter base legal. A notícia do testamento encontrou eco nas famílias que, por anos, carregaram perguntas. Um telefonema trouxe a voz embaçada de Dona Zélia, irmã de Lindalfa. Nós procuramos meu pai por décadas. Se há alguma coisa que nos diga aonde ela esteve, precisamos. Havia lágrimas sem espetáculo no tom. Havia uma urgência legítima. Paulo Bittencourt e Teresa, parentes de outros nomes presentes no arquivo, também apareceram. As visitas foram tímidas no começo, depois mais firmes, como se a descoberta permitisse que as feridas deixassem sair palavras que estavam entaladas há tempo demais. A restituição foi um trabalho de frente resistente. Empacotar quadros, devolver documentos, reconhecer que a memória não cabe em etiquetas de transporte. Os objetos apareceram nas mãos de quem os recebia com a mesma surpresa de quem encontra um parente em fotografia. Olhos que procuram identidades, dedos que sentem textura de tinta e lembranças que voltam com o contato. Em cada entrega havia um ritual contido: identificar, perguntar, nomear, abraçar. Nenhum dos reencontros foi fácil, e nenhum deles foi cerimonial sem dor. Foram encontros com a firmeza do que precisa ser reparado. Enquanto a cidade assistia a esse movimento, o poder local reagia. Castilho fez declarações públicas pedindo que os processos legais corressem, enfatizando que a prioridade era ordem. Em palavras que pareceram tentar limpar de si qualquer suspeita, pediu que a investigação seguisse a lei. A lei, todavia, anda mais lenta que a urgência das famílias. Pressões e protocolos atravessaram debates. Havia quem defendesse a preservação, havia quem lembrasse dos riscos econômicos e dos possíveis investimentos que a terra poderia atrair. O conflito, por isso, ganhou forma de disputa pública entre memórias e interesses de mercado. Os capangas, por sua vez, continuaram a rondar em dias distintos, testando os limites. Houve uma noite em que deixaram pneus queimados na estrada de acesso, sinal claro de advertência. O grupo de Renata não era grande, mas era feito de 100 pessoas com nomes e poucas palavras. Armindo, que guardava a entrada, Cleusa, que servia comida, seu Joaquim, que anunciava a presença com o passeio do seu corpo, Fernanda, que coordenava ligações, doutora Márcia, que firmava a documentação. Além desses, apareceram estudantes, familiares de vítimas e uma rede de ativistas nacionais que começaram a acompanhar pela internet. A comunidade montou vigília, grupos que se revezavam em turnos, como se a própria memória precisasse de guarda, como se a casa fosse um corpo que não se abandona. A virada decisiva aconteceu quando uma reportagem detalhada trouxe o testamento e os nomes à luz. A matéria, com fotos do porão e depoimentos, abriu debate em redes e jornais. A pressão pública impediu uma movimentação aberta de compra da propriedade. Castilho e seus interlocutores perderam espaço para a transparência desejada pela sociedade. A tática do silêncio, que talvez tivesse funcionado se o porão tivesse continuado trancado, deixou de surtir efeito. Havia testemunhas, havia documentação digital e havia famílias que agora exigiam respostas. Isso não acabou com a tensão, apenas a transformou em palco público. No calor daquele embate, Renata percebeu que estava mudando. A mulher que semanas antes havia assinado um acordo por falta de opções, agora falava em público, com voz que não negava seu passado de fome, mas também não se contentava mais com esmolas. O que havia começado como proteção aos seus filhos virou um compromisso que atravessava gerações. Ela sentia a responsabilidade em pedaços. Ao mesmo tempo que queria garantir comida para Luia, queria que Dona Zélia encontrasse algo concreto sobre a sua irmã. Queria que os quadros voltassem e que os nomes não fossem esquecidos. A entrega formal dos quadros começou com pequenas cerimônias, com protocolos que evitavam espetáculos e priorizavam a humanidade. Paulo Bittencourt, que vinha de cidade distante, recebeu um retrato que fora de sua avó. Quando a moldura tocou suas mãos, uma fala seca escapou. Eu pensei que estava tudo perdido. Teresa, com o rosto marcado de quem espera ansiosa por um pedaço de notícia, teve em suas mãos documentos que colocavam visibilidade sobre um enterro sem passada. Dona Zélia se agarrou a uma fotografia antiga e ficou sem palavras por um longo tempo. As palavras vieram depois, baixas, cheias de lembrança. Era minha irmã. Agora posso dizer que existiu. No meio das devoluções, Renata recebeu uma proposta do Instituto de Memória da cidade.
transformar a escola e o porão em um espaço de memória, um memorial que reunisse os documentos, as histórias e as pinturas. Havia burocracia pela frente, claro. Havia caprichos legais e necessidade de aprovação institucional. Mas havia também uma intenção que parecia vir de um fora de mim, que a empurrava para frente. Tornar aquele lugar um ponto de encontro entre passado e presente. Uma escolha pública de não esquecer. O processo não foi linear. Houve reuniões com advogados, apresentações em assembleias e muita papelada para transformar a boa vontade em documento. Houve também dias de desalento, quando algumas pessoas chamavam o projeto de inviável ou coisa de quem não entende de negócios. Renata ouviu as críticas, respondeu com paciência e com a prática que aprendia no dia a dia. Mostrar a força das famílias que queriam recuperar nomes. A pressão política continuou sussurrando nos corredores, mas a voz das famílias ganhou decibéis. A memória, agora organizada, dizia mais alto. O momento culminante veio quando, num ato de solenidade pequeno e verdadeiro, foi assinado o termo de doação parcial, que transformava a escola num memorial Helena Campos. Havia pessoas de várias idades, representantes de universidades e das famílias. Armindo com o uniforme de sempre, Cleusa com um avental sujo de falinha e Renata vestindo uma blusa simples, com marcas de trabalho e um sorriso que não era de triunfo, mas de dever cumprido. Ao lado do documento havia também uma cláusula de gestão, que previa emprego para quem cuidasse do espaço, uma forma de garantir continuidade e de valorizar quem havia protegido a memória. Renata foi convidada a ocupar o cargo de guardiã do memorial, com responsabilidades que iam desde a abertura da sala de exposições até a orientação das visitas escolares. A posse foi discreta. Ela assinou, como havia assinado o contrato com o advogado tempos atrás, mas agora com a diferença de que sua escolha era pública e reconhecida. Havia neste gesto um movimento circular. Teve que aceitar um teto temporário para salvar seus filhos. Agora, com o memorial, o teto vinha acompanhado de propósito e de salário. Não era fortuna, mas garantia. A assistente social que havia conduzido a entrevista inicial voltou à cidade numa manhã para verificar as condições e constatou que havia estabilidade. As papéis que antes faltavam em Renata agora existiam e tinham peso. A guarda dos filhos foi reavaliada com base na nova realidade: habitação estável, rede familiar e emprego. O risco de perder Luía e Davi diminuiu. Não foi instantâneo, nada havia sido milagroso, mas a combinação de trabalho, apoio e documentação fez a diferença. A inauguração do Memorial Helena Campos não esteve vazia de emoção. Havia discursos moderados, mas não vazios. Houve relatos de famílias que, com a devolução de quadros e documentos, puderam reconstituir roteiros de vida. O memorial foi pensado com salas para os arquivos digitalizados, uma sala com as pinturas restauradas, um espaço educativo para jovens e uma parede onde nomes desapareciam e agora surgiam nas letras crispadas. Renata fez seu discurso. Não esperou palavras grandes. Falou com simplicidade, com agradecimento e com a mesma firmeza que tomara ao rasgar o envelope. Não fiz isso sozinha. Fiz pelo que veio antes de mim. Fiz para que meus filhos encontrem um lugar que conte o que aconteceu, sem esquecer que pessoas viveram e foram tiradas. As palmas vieram, e entre elas havia lágrimas contidas que não pediam espetáculo, apenas reconhecimento. Algumas restituições foram menos claras. Havia documentos sem parentes vivos, listas que terminavam em interrogações e rostos cujas famílias não foram localizadas. Parte do trabalho do memorial passou a ser pesquisa e articulação com outras instituições que tentavam localizar parentes ou reconstruir trajetórias. A missão do espaço não era reposicionar o passado como se ele fosse inofensivo. Era sim criar uma infraestrutura de memória que ajudasse a promover justiça simbólica. As famílias que receberam objetos não recuperaram tudo. Receberam, no entanto, a prova de que existiram. A transformação de Renata foi também privada e cotidiana. Guardiã de um memorial, ela se tornou referência no bairro, ganhou um salário que pagava as contas e, mais importante, deixou de ter o medo imediato da retirada da guarda. Luía começou a ir à escola da cidade vizinha, fazia amigos e de tarde vinha conhecer as prateleiras do arquivo como quem visita um lugar de histórias. Davi ganhou um berço decente e uma rotina. Renata, que antes vivia com a sensação de que nada poderia sustentá-la, agora sustentava algo que estava além dela, a memória de pessoas que o país queria esquecer. Com o tempo, algumas portas que pareciam fechadas se abriram.
Teresa e Paulo, que vieram de longe, participaram da inauguração e agradeceram em voz baixa. Dona Zélia retornou outras vezes, sentando na primeira fileira das visitas guiadas, tocando cada fotografia com cuidado e, por fim, conhecendo o nome de quem era Sulimã nos arquivos. Para todos, a restituição não era cura, era antes um reparo que devolvia sentido. As conversas sobre indenização formal, investigação e punição de responsáveis continuaram em outras instâncias, algumas jurídicas, outras de memória, mas o memorial já era uma âncora. Castilho, por sua vez, teve seu espaço público reduzido. Sua tentativa de expediente particular para comprar silêncio encontrou resistência, que a exposição pública e a lei tornaram mais difíceis de vencer. Ele deu declarações, movimentou advogados, mas não conseguiu transformar a propriedade com facilidade. A pressão social e o caráter público do processo criaram um ambiente onde o silêncio tornou-se impraticável. Não se tratou de derrota mítica, mas de desgaste diante da transparência que o arquivo trouxe. Houve erros pelo caminho. Renata não foi isenta de falhas. Às vezes confiou demais em quem prometerá ajuda e foi decepcionada. Houve momentos em que a ansiedade pela segurança fez-na duvidar, e quando ressurgiu a oferta de dinheiro sujo, a tentação foi outra vez real. Mas a rede que construiu foi também a escola onde aprendeu que solidariedade se constrói com pequenos atos. Trazermos marmitas, guardarmos documentos, registrar nomes, acolher choro contido. Aprendeu que a vida pública tem um preço que se mede em exposição e em desgaste, mas que o custo do silêncio pode ser maior. Quando o memorial consolidou-se como instituição local, as visitas tornaram-se rotina. Escolas passavam por ali para ouvir o que havia em folhas amarelecidas. Jovens aprendiam a ler carimbos e a entender que a memória exige trabalho técnico e afetivo. Renata passou a coordenar encontros, a receber estudantes, a falar de forma calma sobre aquilo que encontrara. Em cada fala ela lembrava dos dias iniciais, do pão dividido, do medo que fazia o corpo encolher. Não buscava herói. Lembrava do comum que se torna extraordinário quando se recusa a deixar de lado o que é humano. O epílogo da história não foi um final solene, foi um ajuste de rota. Renata, guardiã do memorial, passou a cuidar dos arquivos como quem cuida de filhos, com rotina, paciência e respeito. Luía, ao crescer, entrou numa escola que a ajudou a reconstituir pontos de sua infância. Entendia que a casa onde nascera tinha se tornado um lugar que falava por outros. Davi cresceu com a presença de pessoas que, ao visitarem o memorial, às vezes traziam lembranças que ele, protegido, recolhia como se fossem histórias de família. Em uma tarde fria, sentada no alpendre do memorial, Renata abriu uma pasta onde guardava as cartas que pessoas lhe escreveram ao longo do processo. Havia entre elas uma que vinha de um rapaz da universidade. Vocês nos ensinaram que memória é trabalho coletivo. Havia também uma carta de Dona Zélia. Obrigada por me devolver o nome da minha irmã. Renata segurou aqueles papéis como quem reconhece que sua vida se entrelaçara com outras vidas de maneira que não havia previsto. O que começou como desespero, a fome, o risco de perder a guarda, transformou-se em compromisso e em emprego digno. Não porque uma sorte milagrosa tenha caído sobre ela, mas porque a escolha que fizera, de preservar em vez de vender, multiplicou-se em gestos que lhe devolveram estabilidade. O memorial gerou visitas, acordos, financiamento público e privado para a manutenção, e a cidade passou a receber estudantes e pesquisadores. Cada um que entrava nas salas era um sopro que mantinha a memória viva. À noite, quando a luz do memorial se apagava, Renata caminhava pelos corredores e tocava as molduras. Às vezes, abria um dos diários de Helena e lia em voz baixa as frases que a tinham chamado. Se você está lendo isto, é porque eu não voltei. E escondi o que não podiam queimar. A leitura funcionava como um pacto entre ela e aqueles que não tinham chance de voltar. Renata sabia que manter esse pacto exigia tempo, esforço humano e a vigilância contra quem preferiria o esquecimento. A transformação era, no fim, visível em pequenos detalhes. Luía tinha um caderno novo, Davi uma certidão em dia, Renata um contra-cheque que chegou no começo do mês sem sustos. Mais que isso, a história dela passou a ser um lembrete público de que escolhas morais, feitas sob pressão, podem redesenhar destinos. Não se tratou de milagre, mas de consequência humana, solidariedade, documentação, coragem e reconhecimento público. Em algum ponto, Renata percebeu que o significado daquilo que fez ultrapassava a sua própria vida.
O memorial não existiria sem a comunidade que o protegeu. A cidade não seria a mesma depois de ver nomes voltarem às paredes. Ela aprendeu que a dignidade se sustenta em atos pequenos e firmes, que não vender o passado foi, paradoxalmente, uma forma de comprar um futuro. Na última cena que se imagina desta trajetória, Renata abre a porta do memorial ao amanhecer, colocando as chaves no cadeado com a mesma reverência com que se tranca um berço. Luía passa correndo com uma mochila, Davi ainda sonolento no carrinho. Renata olha para o céu e sorri sem pressão. Há cansaço, sim, há contas a pagar e frustrações, mas há também um propósito que alimenta de outra forma. Ela caminha entre as caixas numeradas, toca uma moldura e sente que, embora o mundo seja grande e injusto, há um lugar pequeno que mantém acesa a lembrança de quem foi arrancado. Compartilhe esta história para que mais vozes silenciadas sejam lembradas. Se você conhece um lugar que guarda segredos, conte, apoie, procure. Memória não é só registro, é dever de todos.